Falando nisso, eu tô com medo de onde vai acabar o próximo episódio, porque Chainsaw Man parece que esse episódio não tá com... Esse finalzinho do bar soa muito filler, por mais que eu sei que não é filler, mas soa filler. É porque eles não vão fazer OVA. Então... Eles vão fazer OVA? Não. Então, basicamente, essas cenas servem de OVA. Servem só pra... tipo assim, a cena do bar casou com o que tu não gosta do ending. É só basicamente um fanservice. Eu gosto da Ending. Ele tava cagando Eu pra sei. Não fale da Ending. Ei, eu tô falando só com o que ele viu depois. Mas basicamente é só um marzinho de fanservice. Só pra dar uma aquecida pra fingir. Acabou o papo aqui, o próximo a gente vai começar uma outra história. Tendo o meu Run Burger eu tô feliz, cara. Tendo o Run Burger eu tô feliz. Fala aí, Mundano. Mas então, isso que o agregado falou, isso é algo muito real, assim, de a gente estar num ambiente de repente, inclusive voltando até a alguns episódios, tem aquela situação com a própria Power, né, de ela está rindo da Cobain, inclusive coitada da Cobain de novo, né? Coitada da Cobain de novo. Cobain. Eu falei Cobain e aí corrigi. Cobain. Eu falei Cobain, viu? Falei Cobain e corrigi. Não tá gravado, cara, eu não preciso mentir não. É pra manter a tradição, não pode deixar passar. Não pode deixar Volta passar, 3 minutos. exatamente. Volta 3 minutos lá e aí. Volta 1 minuto só. Mas sim, a Cobain, É real, tipo, ela tava naquele momento dela e aí a Power começa a rir dela. E aqui de novo, a gente tá num momento completamente imerso ali em relação ao demônio da eternidade, bem essa cena do bar, mas quebra completamente com o parâmetro do que foi, ou do que estava sendo, né, o anime. Inclusive, eu achei que o Denji saiu do prédio até muito limpo pra quem tava naquele ambiente todo, tá ligado? É basicamente mais normal, porque assim, ele não sente nada de certa forma, então ele mais não... normal é ótimo, né? Denji sair mais normal ali é eu digo ótimo. assim, eu não tô nem brincando nessa história. Assim, o que eu falo de mais normal, enquanto todo mundo foi consumido pela insanidade, ele não foi consumido por absolutamente nada, então ele saiu limpo como se nada tivesse acontecido. Não, mas a questão de limpeza é a camisa branca dele saiu branca. Não, eu sei, mas é justamente esse detalhe de que ele ainda teve tempo de se... Não vai me dizer que sangue ele não teve tempo. É seca sangue, assim. mano. Não, cara. É sangue. Ele uma camisa branca, cara. Ele ficou 3 dias cortando um demônio, ficou encharcado de sangue e o sangue secou. É justamente pra não Não, contar. eu peço desculpa, porque a gente vem com o... Eu sei que vocês queriam ver mais, mas... Não, A camisa ia sair no mínimo rosa. Sabe o trabalho que dá de tirar sangue de camisa branca? Enfim, não vou contar isso. Não é nem isso, tipo, como o agregado já vem falando em outros episódios, de realmente manter a qualidade estética e tudo mais. Mas, poxa, tem algumas coisas que, inclusive, a gente elogiou o suor, a gente elogiou o próprio... são situações que realmente são detalhes muito específicos, tá ligado? Que a mapa consegue trazer. Mas aí, poxa, tu não consegue botar sangue na camisa? Não, desculpa, peraí. Também peraí. Tá branca, cara. Na moral. Só isso aqui tá vermelho. Como se eu Talvez tivesse... seja uma censura igual na Natsu. Eu ia chegar nesse ponto porque justamente a sequência do bar no mangá tem sim uma coisa que não precisava aparecer, então faz sentido. É por isso que eu falei, faz sentido ter saído tão normal. Por isso que eu falei, não pra narrativa, porque tava no limite, se passasse mais um pouquinho. É 14 anos pelo visto, né? 14 É anos. 14. Aí tipo assim, será que eles vão querer um de aumentar? groselha na camisa, né? Mano, a questão de 14 anos, o problema não é o sangue. O problema não tá no sangue, o problema tá no... Na falta dele, né, pelo visto. Não. É tipo assim, é porque ela não pode referenciar mais coisa, ela tem que ter um limite. Com Então, certeza, não. o limite da mapa é aquilo. que Até o aparece. final, né? O encontro quase carnal porque a gente também tem que manter no 14 anos, né? Não pode usar os termos. Exato. Não pode usar Não, os porque termos. ele já tava de roupa, Então, tava de roupa e tudo. Foi uma pegação, idade 14, não Pois subiu pra é, 16. exatamente. Pode ser que ele chegue a aumentar, pode ser que chegue a aumentar, a gente tem que ver episódio por episódio, porque o primeiro tava 16. Eu acho que cada episódio tem eles estão mudando a classificação indicativa por episódio. Daqui a pouco vai ter episódio Eu livre. quero muito que melhore a Eu espero que nunca. Eu espero que nunca, porque vai estar censurado tudo. É um episódio de 2 minutos. Ou igual daquele. Não, é só o horrível. Não,
não vai ter nem episódio, que é só o Andy e o... É só Open e o Andy. Aquele vídeo de TikTok, vamos ver os melhores momentos desse episódio? Open e o Andy. Obrigado por assistir. Você lembrou daquele anime que foi super censurado, que foi adaptado do que era um hentai, né, que tinha umas cenas tão complicadas que eles só alongavam uma cena por 8 minutos de madeira e depois entravam no conteúdo do episódio. Quando a versão não censurada tinha toda aquela coisa errada. Ferro quente. Eles não fizeram nem igual a época que One Piece chegou aqui no Brasil, tá ligado? Que One Piece chegou no Brasil, One Piece tem 22 minutos cada episódio mais ou menos, 22. Quando chegou aqui tinha 15. Quando chegou aqui tinha 15, tá ligado? 15 minutos. 15 minutos de episódio? Como assim? Aí tu vai assistir em japonês, quantas temporadas que eu perdi, tá ligado? Ah, mano, tem muita coisa que é censurada e a gente acha, tipo, meio... Pai. Acho que a gente acha meio pai porque queria ver o que tá no mangá. Sim. Mas eu acho que tem que começar a mapa, eu digo assim, a mapa é competente nesse lado, porque ela sabe o limite. Só que eu acho engraçado que por mais que ela tenha um limite, né, eu acho que as produtoras têm medo, de certa forma, de trazer algo tão gore que a galera não possa consumir. Tipo assim, Chainsaw tá sendo de um jeito que qualquer pessoa que não goste de gore, que é o meu caso, possa passar a consumir tranquilamente. Sem vomitar, sem passar mal, sem fazer o cacete 4. Sem ser um Kiko da vida. Pra quem entendeu a referência, entendeu. Sem ser um Kiko da vida. Tipo, chegar lá, ver sangue e desmaiar na hora. Então, tá sendo gratificante ver como a mapa tá trazendo. Né? Porque a gente já teve animes muito mais censurados que isso. Dragon Ball Z que o diga, com um buraco preto no meio do Raditz, sabe? Um buraco preto no meio do Raditz e vai perceber nada. da censura chinesa de Higurashi no Nakukuni. Ah, tem, eu não sei. Ah, mano, até mesmo Record of Ragnarok foi muito censurado quando chegou na Netflix. É verdade. A luta do Zeus contra o Adão é muito pior do que aparece lá. Tipo, pescoço quebrado não é nada, mas deixa eu passar, sabe? Mas censurar por gente que é bom nada, né? Eu acho engraçado que eles pararam antes da chegada do Jack, né? Eles estão tentando um jeito de aliviar a cena do Jack Stripador. Jack o quê? Jack o quê? Stripador. Ah, ok. Sim. Eu vi. Todo mundo viu? Todo mundo viu? Não. Bota 10 segundos aí. Só pra eu saber, senão foi só eu. Né? Pelo menos isso. Jack Stripador. Vamos lá. No episódio, mano, você tem que ressaltar que ele gosta Eu não gosto de... Só queria dizer que eu não gosto, mas eu continuo assistindo, eu continuo Não, vendo. no primeiro episódio não, o anime é de gore, eu não vou acompanhar, eu vou ver, de vez em quando eu vou ver. Pô, Não mas, está tipo assim, presente. Mas é Mas justamente tá forte, isso, tá forte. mas é isso que eu tô dizendo. É porque E é fato, é eu fato. não gosto de gore, mas tá sendo gratificante pra mim que não gosto. Acompanhar. Tipo, até o mangá tá tendo um certo limite do que é um gore. Mais algum ponto agregado, Renan? Não. Chamou a atenção de vocês. Eu ia Acho que não tinha nada pra Eu ia acrescentar, porque o perguntar- nosso foi tão filosófico do outro que o nosso tá Eu ia perguntar onde entra Andy nesse episódio aqui. Onde entra começo. Andy nessa discussão? Hã? No começo. A gente ouviu metade da gente no começo. Onde entra Andy nesse... Só que aí eu já tava virando pro Hernan, eu perguntava, mas que bicho que é esse Hernan assim, né? Aí a gente fala... Mas as aí que tá, as engines de Chainsaw, elas nunca são pra agregar em nada. Elas não são pra acrescentar em nada. Elas só pra... Pô, mano, a gente teve uma réplica de 50 cenas da Powder que foi lá no Powder? da Powder. Esse demônio é o demônio que tem medo. O demônio do pó. Calma. Assim, do que foi a cena da Open da Power, que ela aparece de vídeo. Peraí. Eu não consigo clicar o demônio do pó, né? Agora ele vai ficar mais Pois forte. é, Porque você pois tem é. ele. O Andy não sabe de muita coisa, mas por exemplo, a Open, a gente vê um personagem sendo acrescentado após o episódio. Aí a gente fica perguntando, quem é esse que foi acrescentado? Tipo, quem é esse? Ainda não apareceu, ainda não viu, a gente não viu o anjo lá. Então, tipo, quem é o cara? Só quero o demônio do futuro. Ainda não viu O também. futuro.
futuro é... Tá bom. Sem spoiler. Calma. Spoiler do futuro serve. É spoiler do futuro. Ué, Depois do futuro sem spoiler. Não, pegou esse spoiler do futuro, cara, o menino foi longe. Tem que falar, o menino foi longe agora. Spoiler do Não quer futuro. spoiler no futuro, não? Tá bem, Halloween. Só digo isso. Só digo Halloween. Papai Noel. não, Spoiler. isso. Não vou falar mais nada. Spoiler não dá futuro, Ei. hein? Spoiler não dá futuro, calma. Isso não é spoiler, isso é fato. É claro. Por exemplo, hoje eu dei um spoiler grande do frango hambúrguer e ninguém tinha visto ainda. Pois é. E passou. Porque não foi um spoiler, foi um fato. É um fato. É um grande fato. 5. Inclusive, só pra dizer que tem conteúdo aqui nesse negócio, uma coisa que me chamou a atenção é que o Arai também tem contrato com o Demônio da Raposa, né? Sim, tem. Isso me chamou a atenção, porque tipo, eles como eles falaram, né? A maioria dos agentes ali, eles têm contrato com o Demônio da Raposa porque ele, de certa forma, ele até É amigável com faz os sentido. humanos. Ok, perfeito. Só que a gente olha pra esses personagens, caraca, tu tem esse pacto, ok, tem esse contrato, e tipo, o que esse personagem tá fazendo aqui? Tá Espera vai pro bem. Eu falei isso Espera, no episódio. A gente tem que esperar muito mais dela do que dos outros. Mas isso é algo que às vezes o anime, e falando nesse caso, obviamente, de quem está apenas focando no anime, é algo que a gente olha para os personagens e fica, meu Deus, a qualquer momento esse Zé Ruela vai sair daí, a qualquer momento eles vão morrer, a qualquer momento vai acontecer uma penca de coisa com eles e eles não vão fazer nada. E eles não vão fazer nada. Mas assim, de certa forma. Mas assim, eu lembro. Tem inúteis, né? Não, eu lembro que foi o mesmo questionamento do pessoal quando assistiu ao Exorcist. Porque assim. Nossa. Porque assim, não. Porque no mangá, por exemplo, tem personagens que faz muito mais do que no anime mostra. Né? E a mesma coisa, tipo, a questão é que eles não querem. Como eu falei, eles não querem mostrar a dos outros. Por mais que a gente. Ou seja, a questão do Arai ter o contrato, a gente só sabe agora porque o Denji tá sabendo. A gente tá sabendo porque. Se isso fosse revelado, tipo, exatamente tudo, eu acho que muita coisa a gente já sabe, já pescaria, sabe? O que a Kobeni é capaz de fazer, até onde vai a habilidade da Power, que só quem sabe é a máquina. Até onde ela vai. Aí, tipo assim, quem realmente sabe da questão da espada, se aquilo que o Hayakawa falou é verdade ou não. Porque a gente também não sabe. Então a gente só vai saber quando o Denji vê que realmente aconteceu. Então, como foi o caso do próprio Denji se transformando e só a máquina tinha visto até então. Pois é. Eu gosto desse ponto de você levar gradativamente, de você realmente contar E a gente também não sabe devagar. até onde vai o limite do demônio da motosserra. A gente não sabe o limite. Porque a gente só sabe que acaba quando ele perde muito sangue. Aí tipo, pô, se fosse... Assim, isso é meio óbvio, mas... Não, mas assim, se for toda vez, cara, quanto de sangue tem o Denji pra suportar tudo isso, É só sabe? beber mais. Pois é, só que... Prêmio Nobel. Pois é, mas só que isso não parece ser tão óbvio. Pois é, não parece tão óbvio pra ele. E ele descobriu agora e vai se aproveitar mais disso. Pois é, será que ele vai mesmo? A gente não sabe. A gente não sabe. O que? A gente não sabe. O que? A gente não sabe. Vamos dizer que a gente não sabe. Vamos dizer que a gente não sabe. Não, eu falo realmente assim, que eu falo que a gente não sabe porque a gente tem que acompanhar como ele vai fazer. Beleza, a gente sabe no mangá, porque o mangá engloba tudo, mas a gente vai ver ele aprendendo por si só, que eu acho que vai ser mais interessante. O que eu queria dizer nesse aspecto é que, querendo ou não, por mais que isso, como eu falei, eu gosto de você realmente levar gradativamente estamos focando no Denji, perfeito, do ponto de vista do Denji, é gradativo que ele vai descobrir as coisas, ok. Só que querendo ou não, quando você está falando de um anime, não necessariamente do mangá, mas do anime em si, quando é apresentado dessa forma, até certo ponto, pode ficar, como a gente já vem falando, incomodante. Fica um pouco entediante, porque a gente olha e parece que os personagens são inúteis, parece que eles não vão fazer nada em momento nenhum. Não sei. Só que assim, eu lembro, porque eu tô falando justamente isso. Eu lembro no mangá mesmo, que só o Denji vai ver o que a Kobeni é capaz de fazer. No limite mesmo. Então vai ser muito impactante, eu acho que da visão do Denji,
ver o que ela é capaz de fazer. Eu acho que vai ser menos impactante se a gente soubesse. Tipo, quando chegar lá... Muita coisa seria menos impactante se a gente soubesse. Exatamente. Mas é justamente nesse sentido. Muita Se a gente coisa. vê por essa ótica, por mais que a gente entenda o que vai acontecer depois, mas se a gente olhar por essa ótica, a gente vê o quanto realmente está sendo incomodante, porque a gente está se incomodando com as atitudes do Denji. Não está se incomodando pelo contexto em si. A gente está se incomodando porque não foi mais do que ele viu, não foi mais do que ele vivenciou. Então, tipo, simplesmente parece que ele, da transição da luta pro bar, é simplesmente como se ele tivesse apagado tudo, ele perdeu a consciência. Ele perdeu a consciência, Sim. ele perde a consciência. A gente sabe, pois é, Cai. a gente sabe que isso aconteceu pelo mangá, mas a gente tá vendo na visão dele, que ele realmente perde a consciência e já pula já direto pro bar. Como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de fazer um demônio cometer suicídio, vamos dizer assim. Basicamente isso. Então, não parece, mas é justamente isso, é pra não parecer que ele fez. Porque ele não sente culpa, ele não sente remorso, ele não sente nada. E pra ele, tudo fez pra tudo faz, é só... Inclusive nesse meio tempo, né, a gente tem inclusive aquela cena do Hayakawa com a Rimeno, né, onde eles encontram só um pequeno fragmento de demônio da arma, que mais uma vez tá aparecendo e não tá aparecendo, o demônio da arma que só pelo que já foi mostrado vai ser também um estrondo, querendo ou não. Não tá sendo tão, tipo assim, parece... Foco agora. Não, eu sei, eu tô falando assim, parece One Piece apresentando o Goten 13 original. Que foi agora no lugar recente. Tipo assim, primeiro episódio, apareceu todo mundo nas sombras, a gente já sabia, já suspeitava de metade. Então, tipo assim, a gente já sabia que o Yamamoto fazia parte, então, tipo, simplesmente, aí quando apareceu contra a luz, a gente já tinha visto a maior parte do rosto. Perfeito. Tá entendendo? Tipo, Muito bom. fragmento pra fragmento, a gente já sabe tudo do cara. Muito bom. Tipo isso. Pois é, grande homem. Grande homem. Grande Não, homem. tá se escondendo bem, né? Tá se escondendo bem. Grande homem. E aí logo depois vai pro bar e basicamente, né? Não. Que é isso. É. Que é isso. Acaba. Tão entediante, tão Incomodante. tão incomodante quanto Tão incomodante quanto o Arai ficar com inveja do Denji, né? Tão incomodante quanto. Calma, que tudo vai se resolver. Todo esse vai se resolver. Cara, eu acho que eu tinha uma outra referência, mas eu acho que isso caiu melhor. Eu tinha uma outra ideia do que se dizer enquanto incomodante, mas tá tranquilo. Ok. Acho que tudo o episódio desse vídeo vai ser episódio 7. Episódio 7. Ou incomodante. Não duvido. Incomodante pra cacete. Incomodante pra cacete. O incomodante do futuro, não, das caras. Da parede. Da parede. Incomodante do futuro. Os caras querem não dar spoiler. Ninguém tá de spoiler aqui. Ué? Ninguém tá de spoiler. É verdade, até certo ponto não saímos do limite. Não saímos Tá tudo velado aqui. brincando com perigo. Eu acho engraçado, a gente fala isso, mas quando eu falei pro Dan lá no acho que foi o terceiro, não foi que a gente gravou. Aliás, o reverso da Open voltou, tá? Sim, botou nesse episódio. Botou nesse episódio. Não, eu falei Ele pro... sabe, ele pula. Não, eu falo assim, engraçado, a gente gravou lá o terceiro, quando eu falei pra ele, não vou dar spoiler do que acontece depois do terceiro pro quarto episódio, né, a cena do banheiro, aí, quando eu falei pra ele, poderia ter ficado no mesmo episódio, ele falou, não, ficou melhor assim. Eu falei, tu tá doido? A gente quebrar a expectativa, quebrar a cara logo na hora ali, seria muito mais engraçado. Deixar a expectativa pro outro dia, quebra o hype e vê que não aconteceu nada. O que irá acontecer? Tipo isso. No próximo episódio. Frieza morre. Parte 2. Namekusei explode. Ai. E é isto, seria isto, né? Ninguém mais nenhuma pérola pra lançar aqui, né? Ok. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, segue aí no Spotify, se inscreve no canal aí no YouTube. Eu já tava pronto pra brigar contigo, porque eu achei que tinha fosse clicar. Égua. Não. É isso que eu postei com vocês. Vida longa.